Deus é bom em todo tempo, amém, irmãos? Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia, tem até uma música, né? Que canta isso, né? Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Tem um testemunho maravilhoso dessa música. Um dia eu vou contar para vocês esse testemunho. Não vou contar agora porque não está dentro do tema, mas eu tenho um testemunho simplesmente maravilhoso a respeito dessa canção. Amém, queridos? Eu peço que você, novamente, rapidinho, queridos, feche seus olhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai, obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, por essa palavra, Pai. Que haja o transbordar, Jesus, de tua unção nesse lugar. Pai, que as pessoas possam ouvir e obedecer a sua voz. Não apenas ser ouvintes, mas praticantes. No nome soberano e poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. E essa canção é uma canção muito bonita, não é? É uma canção maravilhosa. E ela tem falado muito comigo. Outras canções também têm falado bastante. Logo, no domingo que vem também vai ter canção nova e vai ser uma bênção. Mas sabe, essa canção em particular, ela tem me ensinado bastante. Porque muitas vezes, deixa eu falar uma coisa para você, tá? Antes que você comece a se crucificar. É natural que em alguns momentos de nossa vida estejamos como Maria. E é natural que em alguns momentos estejamos como Marta. No entanto, precisamos ter a sabedoria de perceber o momento em que estamos como Marta para nos tornarmos Maria. E eu vou contar isso para vocês. Porque nem sempre fazer significa ter comunhão. Às vezes a pessoa está trabalhando na igreja, vem em todos os cultos, mas na realidade ela não tem comunhão com Deus. E uma coisa é você fazer e outra coisa é você ter essa comunhão. E eu quero que você abra em Lucas, vamos ler essa passagem que fala sobre isso, sobre a boa parte. Aleluia, glória a Deus. Você está empolgado com essa palavra, querido? Amém, porque o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você, e até o final desse culto, você vai sair carregado para essa semana. Aleluia. Em Lucas 10, no capítulo 38, nós temos o início dessa passagem, que fala a respeito de Maria e Marta, e essa tal boa parte. Diz assim, em Lucas 10, no 38, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa. Ela o convidou. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Diz-lhe para que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Aleluia. Perceba, irmão, que algo maravilhoso aconteceu. E Marta, Jesus foi se hospedar na casa de Marta. E sabe, por muitas e muitas vezes eu falei: mas isso é algo lícito. Bem, se eu vou receber Jesus na minha casa, bom, eu acredito que você faria uma boa faxina, não é? Quantos aqui, se Jesus falasse assim: bem, eu vou estar na sua casa e eu estou chegando lá. Eu imagino que você iria preparar um grande banquete, talvez a comida mais gostosa que você saiba fazer, e limpar a casa com muito mais zelo do que de costume. É ou não é, gente? Uma coisa lícita, irmão. Uma coisa extremamente lícita, né? Mas por que será que não aconteceu da maneira com que Marta esperava? Porque o coração de Marta não estava em Jesus. Jesus estava na casa. Ela convidou, Jesus se hospedou, mas sabe de uma coisa? O coração não estava em Jesus. Jesus, ele diz que ela estava preocupada e inquieta. Eu não sei você, mas quando a minha esposa está inquieta, meu Deus,
Pior do que a minha esposa inquieta é só a minha mãe inquieta. Quando a pastora Ana está inquieta, amados, sai de perto. É algo de Deus. Amém, mamãe. Te amo, viu? Pastor, o apóstolo e a pastora estão ministrando nesse exato momento em outro ministério onde eles foram convidados. Então, mamãe, um beijo no culto gravado, tá, mãe? Mas, qualquer dúvida, vocês perguntam para o apóstolo Luciano como a mamãe é inquieta, quando está inquieta. Então, eu fico imaginando aquela agitação na casa, ela no meio onde Jesus estava, reunido ali, e ela, por favor, deixa eu, por gentileza, passar o pano por aqui. Você pode, por gentileza, levantar o seu pé? Ah, amado, quando a Andréia faz isso, eu estou no sofá, ela, você pode, por favor, colocar o pé no sofá? Ué, você pedindo para eu colocar o pé no sofá? E aí é o único momento em que ela deixa eu colocar o pé no sofá. Mas sabe, querido, eu fico imaginando preocupação, mas muitas vezes nós temos a motivação certa, mas fazemos errado. Porque ela quer agradar ao Senhor, mas naquele momento oportuno não era aquilo que era para ser feito. Muitas vezes eu e você, com os serviços, trabalhos do dia a dia, estamos nos preocupando, bem, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, quando na verdade papai está falando assim, só para, por favor, e me ouve. Deus está falando para mim e para você hoje, para pararmos um pouco e ouvirmos a palavra dEle. Porque muitas das vezes, com essa agitação, e, bom, como eu falei, você vai ser desafiado todo dia. Todo dia você vai ser desafiado a ser como Marta, a ficar preocupado, a ficar inquieto por situações, mas quem vai decidir se você vai ficar quieto ou não é você. Você tem o poder de falar assim, preocupação eu não te aceito, inquietude, pare, eu vou descansar no Senhor. Você tem esse poder. Eu sempre uso o exemplo, você, aliás, não pode permitir que um passarinho ou uma borboleta sobrevoe sobre a sua cabeça. Você não consegue impedir, mas você consegue impedir dele pousar na sua cabeça e fazer um ninho. Você consegue impedir, irmão. E a mesma coisa é com medo, preocupação, dúvida. E olha, aqui ela estava preocupada, e quando você está preocupado, fé não opera. Toda vez que você está preocupado, você não está colocando sua fé em ação. E aí é o campo onde Satanás aparece para te desviar o olhar, para que você olhe para a esquerda e para a direita. Coisa que a palavra diz para você não fazer. Você tem que olhar para duas direções apenas. Olhe para frente e olhe para o alto. Olhe para frente e olhe para o alto. Olhe para frente e olhe para o alto. O Senhor está falando, filho, vem, porque eu estou no seu futuro, estou preparando algo maravilhoso para você, mas você precisa descansar. Eu tenho preparado a boa parte para você. E deixa eu falar, você vai sim ter tempo de limpar a casa? Você vai ter tempo sim de fazer comida, coisas lícitas? Sabe, eu tenho um sonho de ser profissional em uma determinada área. Bom, acredito que alguns saibam aqui já um pouco, né, do que eu estou falando, mas eu tenho esse sonho. E sempre eu falo assim, mãe, um dia eu vou chegar lá, eu vou ser um dos melhores. E a minha mãe, com toda a sabedoria, ela fala assim, amém. Mas nunca se esqueça que você primeiro é um homem de Deus. E você primeiro é um ministro da palavra. Não é, André? E ela sempre me lembra isso. Às vezes eu não vou mentir que o meu coração fica, olha, mas eu quero conquistar o meu sonho, eu quero ser um profissional excelente na minha área. Mas sabe, meu irmão, eu posso ser muito bem e eu vou ser sim um profissional excelente na minha área. Mas primeiro eu vou ser um grande ministro do Evangelho. Porque, irmão, Pedro era um grande ministro, mas era pescador. Irmão, você pode ser sim, você pode, é lícito. Você ser um funcionário ou um empresário dedicado, estudioso, um profissional de qualidade. Você consegue ser, você pode ser. Mas o papai quer algo muito maior para você. Sem que você precise largar essa, vamos colocar assim, a vida secular.
Deus não é contra você ser eficiente. Deus não é contra você ser eficiente. Mas o que você não pode ser é preocupado. A palavra do Senhor, ela diz: não andeis o quê? Ansiosos por coisa alguma. Então não precisa ficar ansioso. A palavra diz: porque o exercício físico para pouco é proveitoso. Quer dizer, todo mundo aqui sabe que para você ter um corpo saudável, você ter uma saúde de qualidade, você precisa fazer exercício. Bem, a palavra ela diz que para pouco é proveitoso, ou seja, tem proveito sim você fazer exercício físico, mas que não deve ser uma coisa primária na sua vida. Porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar quando você, o quê? Busca Ele. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Não é maravilhoso? Essa é a boa parte. Essa é a boa parte que Deus tem preparado para mim e para você. Você vai viver tudo aquilo que você sonhou. Tudo que Deus falou vai acontecer. Mas você precisa descansar. Enquanto você quiser fazer com tua força, irmão, desculpa, nada vai acontecer. Não vai acontecer. Porque o problema não é o quê, e sim aonde está o seu coração. Onde está o seu coração? O seu coração está no seu trabalho, no seu emprego, talvez até no seu cônjuge. Não, irmão, deixa eu falar. As tuas fontes têm que estar no Senhor. As tuas fontes têm que estar no Senhor. Aleluia. E você, irmão, vai ver grandes coisas se o seu coração estiver nele. Se o seu coração estiver nele, incrível, você vai viver coisas maravilhosas. Mas se o seu coração não estiver nele, desculpa, amado, você pode vir na igreja, você pode trabalhar na igreja, você pode falar assim: olha, pastor Ayrton, eu quero trabalhar em 30 departamentos da igreja. Olha, o presbítero Luciano, eu quero trabalhar, quero fazer missões, eu quero fazer tudo. Sabe, queridos, eles podem até ficar felizes. E você pode até começar a trabalhar nesses 30 departamentos, mas deixa eu falar uma coisa: se o seu coração não está no Senhor, você está fazendo à toa. Porque você, para fazer com qualidade, para executar o seu ofício tão bem, você tem que ter o alvo e o coração no Senhor. Temos a história de Caim e Abel. Eu quero que você abra rapidinho em Gênesis, já vamos voltar para Lucas 10, mas em Gênesis 4, conta a história de Caim e conta a história de Abel. E olha só o que diz em Gênesis 4, amado, se você não achar Gênesis, você precisa fazer escola dominical. Conhecer mais a Bíblia, porque Gênesis está a 2, 3 folhinhas só, porque tem uma folha em branco, tem o prefácio, o índice, e bom, logo depois vem Gênesis. E diz assim, em Gênesis 4, no 3, passado algum tempo, Caim trouxe o fruto de sua terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado de Abel a sua oferta, mas não aceitou de Caim. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aqui você percebe, amados, que você tem a mesma ação. Vamos colocar dessa maneira, a mesma ação de ofertar, mas temos pessoas fazendo a mesma coisa com corações diferentes. Uma com o coração realmente grato, de agradecimento a Deus, e outra pessoa com o coração que não estava. E o que acontece? O Senhor aceita a oferta de um e não aceita do outro. Sabe, amado? Isso tem muito a ver também com o dízimo e oferta, e a gente sempre fala, querido, se você não está com alegria em trazer o dízimo e oferta, o que a gente fala? Não precisa trazer, fica com você, irmão. Mas sabe, querido, quando o seu coração está em Deus, tudo que você faz, louva ao Senhor. Sabe, eu vou falar algo, eu faço teatro, alguns sabem aqui que eu faço teatro, estou atuando já há 1 ano e meio,
E sabe, honestamente eu não acho que Deus se importa com o teatro porque o teatro é algo bonito, é isso, é aquilo. Não acho que Deus se importa, mas porque eu estou lá. Porque eu estou com o meu coração em Deus. Aí sim Deus se importa com o teatro, porque Deus se importa comigo. Você acha que Deus se importa com o futebol? E hoje nós temos tantos jogadores cristãos que estão prosperando, falam do Senhor em suas redes sociais. E sabe de uma coisa? O Senhor não se importa com o ato de jogar futebol, mas porque esses jogadores estão com o coração em Deus, aí sim Deus se importa com o futebol, porque Deus se importa com eles. Sabe, querido, não sei o que você faz, eu não sei o que você trabalha, mas eu posso te dar certeza, se o seu coração está em Deus, Deus se importa com o seu trabalho, seja ele qual for. Deus se importa e quer te ver prosperar. Exceto, é claro, aqueles trabalhos que vão te levar diretamente para a cadeia. Irmão, saia dessa vida se você faz isso. Não roube, não mate, não faça nada disso. Deus tem o melhor para você e o melhor não é isso, amém? Mas sabe, querido, Deus se importa e quer ver você prosperar. Eu não sei porque Deus está mandando fazer isso, mas se você está com uma empresa desregularizada, se você está trabalhando de maneira ilegal, não sei porque Deus está falando isso, mas eu vou falar, então legalize. Porque Deus não fará você prosperar porque você está ilegal. Sabe, eu vi há uns dias atrás acho que foi o pastor Claudinei que falou, eu não sei, agora eu não vou lembrar, mas talvez isso tenha sido até dito aqui. Mas sabe, se você está andando de carro sem carteira de motorista, irmão, foi aqui, não foi? Então nós vamos repetir isso. Se você está andando sem carteira de habilitação, irmão, por favor, regularize a sua situação. Porque todas as vezes, como o pastor Claudinei falou, é sorte, não é Deus. Eita! Regularize sua empresa, seus documentos, irmão, porque Deus vai fazer você prosperar quando tudo estiver regularizado, porque Deus não vai compactuar com coisa errada. Deus não tem broderagem, parceria com Satanás. Olha, Satanás, você vai lá, coloca a doença nela, que eu vou e curo e o meu nome será glorificado. Não! Deus não faz isso. Muito bem, Pietra. Não! Ela não quis fazer. Muitas vezes nós temos o ofício, nós temos o dom. Mas se o nosso coração não está em Deus, amado, eu posso ter o dom vou colocar aqui, de tocar um violão, de tocar um teclado. Eu posso vir aqui começar a tocar e vocês falarem, uau, que bonito. Mas se o meu coração não está em Deus, é só som que está saindo. É só som que está saindo. Você pode ter o talento, você pode ter o dom, irmão. Você pode ser formado nessa área. Eu sou formado em teologia. Fui formado no Rema. Ah, irmão, desculpa, mas se o seu coração não está em Deus, desculpa, querido. Não é assim. Eu sou filho da Ana Paula, né? Para dar chibatada às vezes, né? Mas é bom porque é saúde chegando. É bom porque esse chacoalhão, irmão, é para acordar a minha vida, é para acordar a sua vida. E eu tenho certeza, meu irmão, que você vai dar um grande testemunho. E às vezes nós temos tudo, nós temos todas as ferramentas na mão, mas o amor, a entrega, o coração ao Pai. E novamente falando, Marta estava fazendo algo lícito, algo bom, coração disposto a servir. Só que naquele momento, aquele coração que estava disposto a servir estava preocupado. Não estava em conformidade. Sabe, eu conheço pessoas que conseguem, por exemplo, fazer comida, limpar a casa enquanto estão falando com você, e elas estão com a atenção nos mesmos lugares, está em atenção falando com você, e está com a atenção no que está fazendo. Eu honestamente não sei como isso funciona, porque eu não consigo prestar atenção. Eu não consigo.
Às vezes eu estou com o fone de ouvido ali tocando, quando eu vejo o Natan se comunicando com a mídia, eu já me atrapalho. Por quê? Porque eu consigo prestar atenção em uma coisa apenas. Sabe, meu querido? E talvez Marta estivesse nesse momento. Ela não estava prestando atenção ao Senhor e por isso estava preocupada, inquieta, querendo fazer tudo para dar o melhor para o Senhor. Mas na verdade, a única pessoa que estava sofrendo dano era ela mesma. Porque ela não estava recebendo a palavra do Senhor. E sabe, queridos, Jesus não desvalorizou o serviço dela. Mas Ele olhou aquilo que Maria estava fazendo. E quando foi falado, você não se importa que eu faço tudo sozinha? Fala para ela me fazer junto, irmão. Às vezes, eu vou usar aqui a igreja como exemplo. Mais de uma vez, já estou usando mais de uma vez, mas vou continuar usando. Às vezes a gente chega aqui e fala assim, eu tenho feito tanto aqui no ministério, e o pastor nem liga para mim. Estou trabalhando em tanto departamento, e aquele irmãozinho ali, só está fazendo uma coisa, e aí fica orando e chorando aqui na frente. Meu Deus, mas que papelão. Irmão, o irmãozinho às vezes que está trabalhando em uma área só na igreja, mas o coração está entregue no Senhor, o Senhor está acrescentando na vida dele. E você trabalhando em 30 mil áreas na igreja, você está tão ocupado com essas áreas, irmãos, que você não consegue se concentrar no principal, papai. Parou para pensar nisso? E aí, meu querido, você começa a ver o irmãozinho vir, contar testemunho, está alegre, está falando, está trabalhando em uma área só, mas está lá entregue, começa a prosperar, começa a crescer. E aí, o que você faz? Você viu só, Andréia? Fulano e ciclano? Uma trabalhando na igreja, chegou ontem, começou a trabalhar, fez bem-vindos à família, firmados e emergidos, começou a trabalhar, começou a prosperar. Eu não sei não, eu estou aqui já há tanto tempo, estou trabalhando em tanta área, não prosperei nem a metade. Sei lá, acho que fulano deve estar com complô com alguém. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Sangue de Jesus tem poder, sangue e fogo. Nós temos que parar, irmão. Parar de acusar, de julgar, de apontar o dedo para o nosso irmão pelo que ele está fazendo. Cuida mais da sua vida. Uau! Sabe, queridos, você tem que cuidar, porque a salvação é individual. Enquanto você está olhando para o irmãozinho, que o irmãozinho está fazendo, a Heloísa, vamos ver como ela veio vestida hoje. Irmão, enquanto você está olhando para como o irmão veio vestido, irmão, você não está olhando para si mesmo. Não está cuidando da sua vida. Fala Jesus, né? Eu vou mandar a braba de novo. Cuida da sua vida. A unção da pastora Ana, né? Ao invés de você falar, vai orar pelo irmão. Vai orar pelo irmão. Sabe que, queridos, uma vez eu ouvi algo, e eu pensei muito a respeito desse exemplo, e eu falei, é verdade. O cristão, ele não tem que subir em cima do outro. Na verdade, o cristão precisa ser um grande trampolim, para que o outro salte e alavanque a vida dele. Enquanto a gente pensa assim, eu sou um trampolim, o fulano vai pisar em mim. Irmão, enquanto você tiver com esse pensamento, irmão, você não vai crescer, não vai prosperar. Mas quando você fala assim, bom, eu sou um trampolim, porque fulano quando chegar aqui vai voar alto, aí você vai prosperar, irmão. Nós temos que parar de apontar e julgar e promover o meu irmão. O nosso serviço como cristão é promover o irmão da igreja. Está querendo trabalhar, está querendo ajudar, irmão, promove a vida do irmão. Olha que coisa boa. Vou dar um exemplo bem. A Andréia, lá vai, né, amor? Amado, a minha esposa me promove toda vez que eu venho para o culto. Sabe como? Me vestindo. Porque se fosse deixar por mim,
Eu ia me vestir que nem um palhaço. Roupa de camisa de uma cor, calça de outra, as meias tudo ao contrário. Bom, a meia, eu vou colocar uma meia de uma cor, outra da outra, porque afinal de contas ninguém vai ver, mas a Andréia, ela deixa tudo, né? Ela montou esse look hoje, falei, meu Deus, vou pro Fashion Week. Nem precisava disso tudo, mas ela foi lá. Irmão, eu já estava bem. Ela chegou e falou, eu vou colocar um cachecol e vai ficar melhor. Por quê? Isso é cuidado, porque ela é minha esposa, amém. Mas ela está promovendo a minha vida. Ela quer que eu melhore. Não é verdade que você quer que eu melhore? Irmão, promove teu irmão. Ao invés de você criticar, chegar e falar, ó, você viu fulaninho? Fulaninho está trabalhando na área lá, na igreja, só que eu vou falar uma coisa para você, viu? Ó, irmão Bueno, o irmão ali, ele não está legal com a vida dele, não. Irmão, deixa que o Senhor, Ele é juiz. E o Senhor sabe muito bem. Fica tranquilo que papai sabe. O Senhor vai tratar. E de novo, Ele não precisa da sua ajuda, irmão. Pelo contrário, quando você julga, quando você aponta para o irmão, você está ajudando o inimigo. Parou para pensar que quando você aponta, quando você julga, quando você fala de fulano, de ciclano, de beltrano, peraí, você está falando sem malícia, você está falando tranquilo, é só comentar. Ah, amado, continua que o inimigo está gostando. É, né? Mas nós temos que promover. Se o Senhor quer te usar para ajudar a vida do irmão, converse com o apóstolo, com a pastora, fala assim, pastora, tem fulano assim, assim, assado, vamos orar pela vida dele. E se o Senhor te der a oportunidade, alavanque ele, irmão. Põe ele para cima. Põe ele para cima. Não chega assim, olha, você não se importa, porque fulano me deixou assim, pede para ele me ajudar. Não, irmão, fique com a boa parte, querido. Guarda teu coração e entregue ele ao Senhor, querido. Isso é muito melhor. Aleluia. Sabe, ainda falando de teatro, porque eu tenho aprendido muito, e eu sempre retenho aquilo que é bom, o que não presta eu jogo fora, e assim você tem que ser em todos os âmbitos da sua vida, você retém o que é bom, e o que você não for, você joga fora. E sabe, uma vez o meu diretor falou assim, fique feliz se te derem um protagonista, mas se te derem um figurante que só vai passar uma vez lá atrás, fique feliz também, e seja grato porque você está participando do processo. Sabe, e eu percebi que eu produzo muito mais quando não fico pensando e me importando com quem vai levar o crédito. Parou para pensar sobre isso? Quando eu e você não nos importamos com quem vai levar o crédito, nós produzimos muito mais. E quando falamos de ministério, meu irmão, você pode falar, mas fulano tem mais oportunidade do que eu, fulano prega mais do que eu, fulano está fazendo direção do culto, eu ainda não estou, mas o louvor, eu não tenho oportunidade de estar lá. Irmão, amado, para, querido. Se você está olhando para isso, irmão, você está com a motivação errada. Se você está se importando com quem vai levar o crédito, irmão, você está agindo errado. Porque sempre quem vai ter o nome glorificado vai ser o Senhor. Isso é indiscutível. É indiscutível. Mas, quando você não se importa com quem vai levar esse crédito, as coisas acontecem. E se movimenta, e se movimenta, e se movimenta, e se movimenta na minha e na sua vida. Quando você vê, você está participando desse grande processo, desse grande mover. Quantos aqui creem que nós estamos saindo desse salão? Deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não se vê, de novo, se você ainda não está se vendo no outro salão, é melhor começar a se ver. Sabe por quê, querido? Porque senão, desculpa, a verdade, você vai ser, a multidão vai passar por você, você vai ficar para trás. Você precisa correr a sua carreira.
Você precisa correr a sua carreira. O pastor Luciano, o apóstolo, a pastora, não vão chegar em você lá na tua casa e falar assim: e aí, já leu a Bíblia hoje? Já orou hoje? Vamos orar? Sabe, se você estiver mal, eles vão fazer isso. Mas se você está bem, irmão, vai caminhando com suas pernas. Vai caminhando com suas pernas. Vai cuidando da sua vida espiritual. Se entrega ao Senhor, aos pés de Jesus. Que a boa parte é sua, irmão. Agora você ficar preocupado, será que a gente sai mesmo desse salão? Será que a gente sai? O pastor Luciano, o apóstolo, já falou que a gente vai sair desse salão, mas a gente não saiu até agora. Será que a gente sai mesmo, irmãos? Isso é dúvida. Isso é inimigo da fé. Isso não agrada a Deus e é demoníaco. É diabólico, irmão. Mas quando você pega essa palavra, ele chega assim para mim, para você, o apóstolo, inspirado pelo Senhor, fala assim: olha, nós vamos para esse outro salão. Isso aqui vai virar a igreja da criança. Irmão, quando ele fala isso, você tem que dar um salto da sua cadeira e falar: eu creio. Sabe? Há uns tempos atrás, eu gosto de lembrar isso, eu saltei do teclado quando eu ouvi isso, numa ministração da Tereza. Quem estava aqui na ministração da irmã Tereza? Foi maravilhoso, né? Ela falou assim para o pastor: pastor, você já viu igreja americana? Igreja americana tem até parquinho, tem até aquelas academias ao ar livre, e poucas igrejas no Brasil têm Assunção. A sua igreja tem Assunção. E se falarem assim: por que você tem isso? Vá dizer: fala com Deus. Irmão, eu vou dizer a mesma coisa. Eu já vejo meus filhos no parquinho. E desculpa, se você não se vê, ou é porque você já é adulto, você pode ver o parquinho, mas não precisa entrar nele e usar os brinquedos, porque vai ser das crianças. Mas no mínimo se veja na academia ao ar livre. Amado, sonha alto. O mundo aí fora está falando: seja pé no chão. Já o Senhor está falando: seja pés no alto. Lembre-se daquela imagem que o apóstolo mostrou: você é uma árvore de cabeça para baixo. A sua raiz não está na terra, está no céu. Sonha alto, irmão, para de sonhar pequeno. O apóstolo sempre usa o exemplo da galinha, que a galinha fica ciscando o chão, anda olhando para baixo, irmão. Irmão, voe como a águia e olhe para o horizonte. O Senhor está preparando uma área maravilhosa para mim e para você. Irmão, deixa eu te falar. Nós ensaiamos aqui, o grupo de música ensaia no palco. Vocês veem sempre, né? A gente passando som no palco. Mas, irmão, eu já vejo a nossa igreja tendo estúdio próprio e os ensaios acontecendo lá. E se você não pegar essa visão, irmão, se você não abraçar isso aqui, deixa eu te falar uma coisa: você vai ficar para trás. A palavra, ela anda, ela é viva, ela se movimenta. E se você não se movimentar junto, meu irmão, o irmãozinho do seu lado não vai pegar você no bracinho assim: vamos lá, querido, vamos lá. Não, irmão, corra a sua carreira. Corra a sua carreira, irmão. Não deixa que os afazeres domésticos venham te impedir. Sabe? Aí você pode falar: bem, eu tenho trabalho nos dias de culto. Eu tenho escala. O pastor Ayrton, por exemplo, muitas oportunidades ele consegue estar, outras não, por causa do trabalho. Nem por isso ele se acomoda. Porque poderia muito bem falar assim: bem, já sabe que eu trabalho esse horário, dia sim, dia não, hora eu estou escalado aqui, então o que eu vou fazer? Eu posso ficar em casa. Não se acomoda. Pelo contrário, vem. Não é, pastor? E vem. E é uma benção. Sabe, querido, chega de desculpa. A gente fala que o bem menos lucrativo do crente, do cristão, é a desculpa, irmão. E é a mais pura verdade.
A desculpa não tem que ser a sua muleta. Na verdade, você tem que soltar logo qualquer muleta que tiver e se entregar ao Senhor e falar: Pai, eis-me aqui, Pai. Ah, mas eu só vou trabalhar em 1 hora. Irmão, não importa. Não interessa quantas áreas você vai trabalhar uma área só na igreja, escalado uma vez a cada 3 meses, ou se você vai trabalhar todos os dias. Irmão, não precisa disso. Eu conto o testemunho que uma vez, quando eu estava numa outra igreja, no outro ministério, eu aprendi o que era servir. Eu já havia sido ministro de música. Eu já tinha trabalhado e liderado o louvor há alguns anos, e aí eu entrei dentro desse ministério, e o meu coração sempre ansiava estar junto com os músicos. Mas em, não sei, 3, 4 anos que eu fiquei nesse ministério, eu nunca sequer troquei uma corda do violão deles. Pelo contrário, o Senhor me ensinou o que era servir. Uma vez o líder de jovens falou: olha, eu percebo que você vem nos cultos, e eu gostaria de fazer um convite para você. Eu falei: eita, nós, é agora que eu toco com os jovens. Porque eu era jovem naquela época, né? Falei: agora que eu toco com os jovens. E aí ele chegou assim: então, preciso que alguém leve água para eles. Você pode levar água para eles? Na hora, meu coração falou assim, a minha resposta foi: pode. Meu coração, ele quis falar assim: poxa vida, eu canto, eu toco, eu poderia ajudar muito mais, mas eu acho que eu vou começar pela água. Irmãos, quando eu peguei o gosto pelo que era servir, e eu coloquei o meu coração no Senhor, eu queria sempre entregar a melhor água. Nem gelada demais, nem quente demais, mas no ponto. Para as pessoas pegarem a água, abençoar os irmãos que estavam cantando, pegar água, tomar água, e falar: nossa, que água gostosa. Mas é a mesma água que está ali, ó. Era a mesma água. Água essa que eu ainda não tomei, né? Você percebeu. Mas sabe, querido, quando você entende o que é servir, você não está olhando por posição. Você não olha assim: eu passei 30 anos na igreja tocando e agora eu vou lavar banheiro. Se eu vou trocar água, se eu vou levar o paninho para o pastor. Irmão, se você foi chamado nesse momento para levar o papelzinho para o pastor enxugar o suor, limpar a boca, amado, entregue o melhor papelzinho. Se Deus te chamou para vender tapioca na feira, venda a melhor tapioca. Porque Deus te chamou para ser e fazer o melhor, não importa a área, irmão. Você vai glorificar o Senhor em tudo que você fazer. As pessoas vão olhar e vão falar: nossa, algo diferente em você. Por quê? Porque você está com o coração certo, no lugar certo. Não está com o coração nos lugares, nos patamares que você pode alcançar. Não, você está com o coração em Deus. E aí, esses patamares, esses lugares, quem te leva é Deus. De novo, deixa eu falar, ó, papai não precisa da força da sua mão, não, tá? Para fazer o grande milagre, papai não precisa. Ele precisa que você se esforce e tenha bom ânimo. Isso sim é necessário. Ele fala para Josué: seja corajoso, esforce e tenha bom ânimo. Não temas, eu sou contigo. Mas sabe, querido, papai está fazendo é muito mais. Papai está fazendo é muito mais para mim e para você. E aí o seu ofício na igreja ou no trabalho só se torna bem sucedido quando você está entregue. Essa é a boa parte. E ela nunca será tirada. A palavra diz, o Senhor diz, que a alegria que eu vos dou, o mundo não pode roubar. Nada vai roubar essa paz, nada vai roubar essa alegria, irmão. Não deixe que as palavras de Satanás venham persuadir você a olhar e julgar o irmão. Pelo contrário, chega o irmão, fala: irmão, você quer ajuda? Eu vou te ajudar, vou te promover. Promova a vida dos seus queridos irmãos. Quantos creem nisso? Você foi abençoado? Se coloque de pé por um momento. Coisa boa, irmão. Eu vou tomar água só agora. Encontrei os teus altares,
Senhor e Deus meu, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Sabe, querido, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu vou falar mais, é lícito você ter dinheiro, é lícito. O Senhor deixa, o que não pode é o dinheiro te ter. Isso não pode. O dinheiro te ter não é permitido, não pode. Mas você ter dinheiro não tem problema. Mas por mais que às vezes as pessoas possam ter muito dinheiro, muitas vezes elas não têm a maior riqueza, que é a presença do Senhor. A presença do Senhor na vida deles.